Boa noite a todos. Iremos agora iniciar mais uma aula. E essa aula parece ser bem especial. Todas elas são, claro, né? Mas essa tem um gostinho a mais, porque ela vai falar um pouco sobre repouso semanal remunerado e férias. A primeira pergunta que eu faço é se todos estão conseguindo ver o slide. Sim. Sim. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Ótimo. Vamos em frente. Tem crianças. Até agora, né? Vamos em frente. Não há dúvida, pessoal, de que sábado, né, e o domingo, que é o nosso final de semana tão sagrado, agora não, né? Agora a gente está com a semana inteira sagrada praticamente. Mas normalmente, sem esse corona crise, né, o final de semana normalmente é muito sagrado. São os dias mais esperados por diversos trabalhadores e estudantes, claro, né? Afinal, muitas pessoas exercem seu direito ao descanso no domingo, no sentido de repor as energias para iniciar uma nova semana de trabalho ou de estudo. Nós vamos ver ao longo da aula que pode ser outros dias também da semana, mas normalmente, né, a semana foi separada para isso. Tá? Para atender a finalidade, né, no caso aqui, a lei criou, pessoal, a figura de repouso semanal que nós chamamos de remunerado, tá? E na intenção de assegurar um descanso maior anual, criou a figura das férias. Então, nós temos semanalmente um dia, pelo menos, de descanso, seriam 24 horas, né? E uma vez por mês, e agora está mais flexível, que nós vamos falar durante a aula, né? 30 dias de férias. 30 dias de descanso para recuperar as energias gastas no trabalho. Então, né, você, eu, né, nós sabemos quando e como o repouso semanal ele é concedido, conhece as regras aplicadas ao direito de usufruir das férias. Esses e outros questionamentos, tá, serão respondidos hoje, tá bom, ao longo de nossa sessão, ao longo de nosso estudo. Precisamos conhecer com profundidade essas temáticas, porque, ao final, teremos que ajudar Fernando, tá, a orientar os empregados do hotel. Esse será seu desafio. Lembra que eu falei que hoje ia ter um exercício, né, que vai valer pontuação lá para as notas formativas que ajudam na avaliação, né, principal. Então, para começarmos a nossa problematização, vamos conhecer o conceito, tá, e as características gerais do descanso semanal remunerado, que é o que nós chamamos da DSR. Assimile o seguinte: o descanso semanal remunerado tem várias denominações aceitas pela doutrina. Quando a gente fala doutrina, né, são os assuntos jurídicos, tá? Estudos do direito do trabalho, né, e pelas jurisprudências, decisões dos tribunais, tá bom? Descanso, que nós chamamos aqui de hebdomadário, né, repouso hebdomadário, né, folga semanal e repouso semanal remunerado, tá? Todos eles, né, são denominações, né, ditas aqui pelas doutrinas, pelo estudo do direito. Eles chegam na mesma, né? Então, nosso slide aqui não ficou muito bom, não, está meio ruim. Mas vamos lá. Vamos ver o que é previsto por lei, pessoal. Então, previsto o regulamento pela Lei 605/49, de 1949, né, e pela CLT de 1943, o descanso semanal é obrigatório e tem como fundamento eliminar fadigas do trabalho executado durante a semana, de modo a permitir ao empregado o convívio com a família. Aí nós temos o convívio social também, certo? Então, a finalidade do DSR é permitir ao trabalhador o exercício de uma vida social,
para que tenha tempo disponível para praticar, para as práticas, né, religiosas, desportivas e de lazer, e seja lá o que for. Além disso, né, há ainda um aspecto econômico importante. Empregado descansado tem melhor rendimento produtivo. Tá? Então, essa é uma ideia boa, que se muitos empresários tivessem mais essa ideia, poderia ter uma produtividade maior de seus empregados. Esse repouso ou descanso semanal é, portanto, o direito assegurado a todo trabalhador de se abster né, de se abster de trabalhar por um período de pelo menos 24 horas, certo? Sem prejuízo no salário. Isso mesmo, né? Ele descansa um dia na semana durante 24 horas e é remunerado por esse dia de descanso. Por isso que nós chamamos, né, descanso remunerado semanal. Tá? Pois trata-se de hipótese de interrupção do trabalho, tá? Não uma suspensão do trabalho. Então, além das 24 horas, a DSR, que é o descanso remunerado semanal, não se esqueçam disso, deve ser observado ainda, né, um intervalo interjornada de 11 horas de descanso, o que totaliza 35 horas, tá bom? Então, digamos que o trabalhador ele venha trabalhar no sábado, meio período do sábado, e aí conta-se, depois que ele sai do sábado, né, 11 horas, que é essa interjornada, e aí no domingo ele está descansando o dia inteiro para na segunda voltar. Por isso que eles estão contando aqui 35 horas, certo? Em alguns casos pode ser até 44 horas. O dia destinado ao descanso deve ser garantido preferencialmente aos domingos, conforme determina o artigo, né, 7º. Não há, portanto, obrigatoriedade de que seja aos domingos, entende, pessoal? Então, não existe uma questão obrigatória, mas é preferível que os trabalhadores descansem nesse dia. Então, há empresas, né, há funções que se trabalha muito no domingo. Então, por exemplo, quem trabalha em shoppings, quem trabalha em supermercados, quem trabalha, por exemplo, né, por escala, como na área de segurança, né, na área da saúde, tem que trabalhar no domingo também, tá bom? Porque são escalas, né? As pessoas adoecem no domingo, as pessoas andam de ônibus no domingo, vão ao shopping, né? Vão ao cinema. Então, existe, né, operações realizadas no domingo que precisam de pessoas lá. Então, não tem como essas pessoas folgarem. Se todos nós folgássemos no domingo, né, então nada funcionaria no domingo. Então, é preciso que haja um rodízio, tá, de funcionários, de pessoas que possam folgar no outro dia da semana e possam vir trabalhar no domingo. Olha, isso porque as empresas, porque há empresas que desenvolvem atividades, né, aos finais de semana, como eu disse, criando a necessidade de ter empregados, né, laborando nesse dia. O que acontece então é quando o trabalhador não exerce o seu direito ao descanso domingo. É uma pergunta. O empregador deve designar outro dia durante a semana para que o trabalhador exerça, deixa eu ver aqui, Jorge Mike, para que o trabalhador exerça o seu direito ao DSR, permanecendo por pelo menos 24 horas consecutivas sem trabalhar. Claro, sendo remunerado pelo dia de repouso, né? Isso é muito comum nas situações em que os empregados trabalham em regime de escala. 12 por 12, 12 por 36, 12 por 12 não, né? 12 por 36, certo? E assim por diante. Em algumas semanas, né, terão a DSR em domingos. E em outras, dia de descanso será em qualquer dia da semana. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e assim por diante. O valor do repouso semanal corresponde ao valor de um dia de trabalho
e condiz com o total de repousos concedido no mês, a depender da quantidade de feriados e de domingos, quando o empregado gozar o descanso semanal nesse dia. Então, o dia do trabalho é igualmente pago no mesmo dia que nós descansamos. Tá? Então, não existe diferenças aí. Nós também poderíamos questionar o seguinte: se não há requisitos a serem cumpridos pelos empregados para aquisição de repouso. Na verdade, a lei impõe alguns requisitos que, se não preenchidos, farão com que o trabalhador não tenha um dia de descanso de forma remunerada. Os requisitos para aquisição do repouso são a assiduidade e a pontualidade durante a semana, de tal modo que, se o empregado tiver pelo menos uma falta injustificada na semana de trabalho, perderá a remuneração do repouso semanal. Ok? Vou dar uma parada aqui. E alguém tem alguma pergunta? Sim ou não? Posso continuar? Todos estão me ouvindo, pessoal? Pode continuar, professor. Beleza, vamos para frente. Olha um exemplo aqui, claro. Ó. Bárbara é recepcionista de uma empresa de segurança privada e teve de se ausentar na terça-feira para ir cantar. O meu áudio parou ali. Opa, alô, som. Voltou? Ok. Então vamos lá, né? Bárbara é recepcionista de uma empresa de segurança privada e teve, né, de se ausentar na terça-feira para ir ao médico, apresentando atestado ao seu empregador no dia subsequente. Por se tratar de falta, olha aí, justificada, ela será remunerada pelo dia de trabalho, mesmo sem prestar o serviço, ok? E não vai perder a remuneração pelo repouso. Licença, professor. Pois não. Eu acho que não tá gravando não a aula, não. Será? No meu tá. Tá gravando sim, eu tô vendo aqui, ó. Tá dizendo parar a Então gravação. no meu não tá mostrando, não. Até Tá atrasando não? um pouquinho. Tá. Vamos pra frente, tá bom? Então, vamos lá. Se a falta for justificada, né, tiver um motivo claro, tá bom? Que eu faltei nesse dia, eu irei receber, não vai ser descontado, tá bom? E não terá nenhum prejuízo também pelo meu repouso semanal, porque será no domingo. Diversa seria a situação se Bárbara tivesse se ausentado do trabalho para passar um dia com uma amiga. Por se tratar de falta injustificada, ela perderia a remuneração por esse dia e seria ainda penalizada pela perda da remuneração do repouso semanal. Tá? Vocês, que pela minha experiência, aí pode ser, né, que alguma empresa faça isso. Pelo menos eu sei que a empresa, no caso, se você tem uma falta injustificada, ela vai descontar. Beleza? Mas aí ela também, né, tirar a remuneração do repouso semanal, que é o domingo, nesse caso aqui, eu desconheço que as empresas estejam fazendo isso, né? O que ela até tem esse conhecimento da lei. Tá bom? Eu confesso que eu nunca vi isso acontecer. Se alguém tiver alguma experiência aí, já viu isso acontecer e vê isso acontecendo, que me falem aí. Tá? Mas eu nunca vejo, né? Então eu não vejo as empresas praticando esse caso. O que eu vejo praticando realmente é que Bárbara vai para casa de uma amiga, inteligentemente, né? Tira suas fotos lá, diz que adoeceu, né? Diz que aconteceu alguma coisa, e aí tira suas fotos com a amiga e vai inteligentemente posta numa rede social, e alguém da empresa vê e entrega essa pessoa.
Então, ela se documenta, se registra, tá? Como faltou, né? Como foi uma falta justificada e não falou a verdade. Tá? Então, nesse sentido, realmente eu já vi empresas descontando, né? Diz, olha, eu não vou pagar esse dia para você, tá? Mas deixar de pagar o repouso remunerado semanal, eu nunca vi. Pode até acontecer em alguma empresa. Agora, se for o empregado quem não respeitar as regras do DSR, o que aconteceria? Como é que o empregado não vai respeitar essa regra? Então, pense na situação em que uma empresa tenha exigido o trabalho em feriado e não tenha concedido, tá certo? Uma folga compensatória. Qual seria, né, o efeito dessa situação, tá bom? Então, o empregado não está respeitando, e aí sim, isso eu já vi muitas vezes, né, essa falta de respeito, tá bom? Por mais denúncias que existem, ainda eu já vi essas faltas de respeito. Tá bom? Então, vamos ver o seguinte. Essa é uma situação corriqueira nas empresas. Tá vendo aí? Como eu disse que já vi isso aí acontecendo, então o próprio texto confirma. Mas que deve ser evitada, porque o trabalho em feriado ou aos domingos deve ser remunerado em dobro, acrescido do valor do repouso semanal. Isso significa que o trabalhador ganha 3 vezes esse valor. Aí eu pergunto a vocês, alguém aqui que quando estava trabalhando ou se está trabalhando, recebia esse valor triplicado? Alguém tem alguma experiência disso, pessoal? Estou Eu acho escutando até os grilos. não, só não é meu grilo aqui, não. Deve ser o grilo aí de Jailma, que estava aí com o microfone ligado. Ô, professor. Professor, Professor, Liga aí. eu não, Fala, eu não estou conseguindo ver o slide. é o que? Não estou entendendo. Eu não estou conseguindo ver o slide. E alguém também não está conseguindo ver o slide? agora está Acho que voltado para a ninguém. sua câmera, para o senhor. E é? Ué, Também não, professor. Não tô conseguindo ver, não. estou falando esse tempo todinho e vocês calaram. Voltando E aí, agora? pergunta. E agora? E agora? Não, tá tudo preto. Pronto, agora. Que é isso? Ainda Agora não. foi, né? Tá bom. Professor, Espera um pouquinho voltando aí a chegar aí. pergunta. Tá. Vamos lá, pessoal. É o seguinte. Eu vou repetir de novo aqui uma informação. Cadê, que professor? O que, ó? O que? O slide. Nada, vou montar esse slide de novo aqui. Peraí. Vou tirar. Vou colocar novamente. E agora? Espera aí. Já. Não é Dá pra ver, tua professor. internet. Ainda não. É tua internet. Tá Dá ruim. pra ver. Vamos para frente, vamos para Tá, frente. não, Ó, tá presta certo. atenção aí. Alguém aqui trabalha no domingo? Eu Alguém na Eu trabalho. trabalha no domingo? Beleza. trabalho. Você recebe esse valor aqui que eu estou falando aqui, ó, 3 vezes o valor do seu salário do dia, né? Do Não. dia, né? Não. Pois é. Eu não vejo, né? Isso acontecendo realmente, tá certo? Mas é uma lei. Tá? Não depende da categoria, não. Tipo hotelaria, que Eu Ó, acho que ninguém recebe. eu Oi? queria... Professor, até porque, por exemplo, lá na empresa os salários são variados, mas a taxa paga no domingo é uma só, é como se fosse estabelecida pelo sindicato. Pode ser também. Pode ser também uma taxa assim. Se for realmente, né, um acordo coletivo, né, do sindicato, aí não tem jeito isso aqui, tá certo? Mas vocês lembram que a lei diz o seguinte, tá certo? Que mesmo que tenha sido um acordo, né, feito pelo sindicato, mas esse acordo, né, prejudica o funcionário, o que é que vai prevalecer? O acordo ou a lei, né, que mais beneficia o funcionário. Lembra disso? Da regra lá atrás, que nós já vimos? Isso.
Então, entrou na justiça, receberia, em tese. Em tese, gostei da sua colocação. Em tese, porque se o juiz, quase eu chamei de peste o juiz, se o juiz compreender que isso não cabe, não cabe, né? Mas em tese está escrito na lei, tá certo? Hoje entrar na justiça para pagar o cara, a empresa. Ó, um trabalhador, por exemplo, que recebe por dia, né? Um valor correspondente a R$ 100, se laborar no domingo, preste atenção, né? Tá? Do seu repouso semanal, ele receberá o valor correspondente a 300. Olha para isso. Isso não acontece de jeito nenhum. Tá certo? Eu, pelo menos, eu não vejo acontecendo. Pode acontecer, mas eu nunca vi, não conheço empresa que pratique isso aí. Tá bom? Professor, Então, o dia é em dobro, né? Só para concluir aqui, ó. O dia é em dobro, mais o seu dia do salário, né? Que é o dia do trabalho remunerado. Tá bom? eu queria saber porque algumas lanchonetes e restaurantes, eles entram na categoria de hotelaria e acaba que o funcionário, ele trabalha de domingo a domingo e ele tem um domingo por mês e folga na semana. Porque é lanchonete, é comida, é alimentação. Esse regime de hotelaria, eu até posso entender que esteja um sindicato que abranja os restaurantes, lanchonetes e hotelaria. Mas você ser uma Subway e você ser categorizado como hotelaria, ou você ser um McDonald's e ser categorizado como hotelaria, eu não entendo isso. Eu confesso a vocês que não entendo. A não ser que não existe a categoria para restaurantes, né? Então, eles se encaixaram numa mais próxima que tivesse. Tá bom? Mas o comércio também é assim, que você recebe o valor fixo, uma folga na semana, agora é reservado ao funcionário folgar pelo menos um domingo no mês. Ó, mas vamos ver aqui o seguinte, já que a gente está falando isso aí, né? Vejam bem. Continuando aqui, ó. A mesma situação ocorre se o empregado trabalha, né, em feriados civis ou religiosos, tá certo? Então, esse é um caso aqui, né, que nós acabamos de falar, tá bom? Vamos ver aqui o seguinte, esse é outro ponto aqui, tá? Todavia, há uma saída para a empresa, claro, né, que a empresa tem que ter essa saída, né? Não precisar custear o dia, né, do trabalho em feriados ou em domingos. Quando é isso que acontece, né? Quando o empregador concede uma folga compensatória na mesma semana, ou seja, até o 7º dia subsequente, dentro do seu trabalho. Compreender agora o que está acontecendo? Isso acontece? Eu trabalhei no domingo, na mesma semana eu já folgo. Acontece, não acontece assim, pessoal? Isso aí eu vejo acontecendo. Isso acontece. Pronto. Então, nesse momento, olha, se ele fizer isso, ele escapa de pagar o triplo do valor. Entenderam agora? Então, nesse Entendemos. momento, Aí ele paga só o dia, no caso. paga o dia, né, e dá a folga. Tá certo? Sem problema nenhum. Agora, se você trabalha sem folga, como já aconteceu comigo, tá? E se na época eu soubesse dessa lei aqui, eu já tinha botado para torar, que eu não queria nem saber, certo? Né? Aí sim eu teria direito, né? Trabalhar 15 dias consecutivamente, tá certo? Que seria realmente, ó, acima de 7 dias, né? Então, teria esse direito. Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. Priscila é atendente em uma grande panificadora. Sua jornada é de segunda a sábado, com descanso semanal no domingo. No mês de junho, em decorrência do feriado do aniversário do município, seu empregador a convocou ao trabalho na quinta-feira do feriado. Porém, mediante acordo escrito, concedeu-lhe folga compensatória na segunda-feira próxima. Tá? Veja que, nessa situação, Priscila não receberá o dia em dobro.
porque ela vai ter, né, ela trabalhou no feriado, mas no dia subsequente, né, ou na próxima segunda-feira, ela vai ter essa folga, tá bom? Antes dos 7 dias consecutivos. Isso aí realmente acontece nas empresas, tá bom? Isso aí não tenho dúvida que isso acontece, tá? Se isso não acontecer, pessoal, já sabe, Ô, né? professor, Como a gente adianta, amigão. mas o funcionário ele pode escolher entre a férias e o valor? As Ou férias? fica a critério da empresa? A férias não, o dia compensado. Não. Tu acha que o empregador vai pagar em triplo, cara, para tu? Ele te dá uma folga e não paga em triplo, né? Mas não tá na Tá lei, entendendo? professor? Caso se tá na lei, era pra ele, sei lá, dar um jeito. Se o funcionário. Não, não quero assim não. Não, mas peraí. Tá na lei o seguinte, se ele não te der essa folga, ele paga. Mas ele dando, ele não paga, né? O valor dobrado, paga apenas o dia do descanso, tá certo? Aí se você disser assim, não quero descansar não, eu quero trabalhar 15 dias e quero receber em triplo. É isso que você está dizendo, né? Isso Isso, quem isso. decide, isso quem vai decidir é o empregador, tá certo? Não é você que escolhe, não. Quem vai decidir é ele, se isso vai acontecer ou não. Você pode até pedir, e ele vai dizer, vou pensar no seu caso. Desse modo, se o empregado labora em dia de repouso, domingo ou feriado, o empregador deve lhe conceder folga compensatória sob pena de pagar o dia trabalhado em dobro. Isso que nós vimos, né? Ok, isso aqui, tá dentro, pessoal, né, de tudo que nós já falamos aqui e tá dentro da súmula, viu? Que súmula é como se fosse um resumo, né? Tá certo? É uma orientação, tá? E ele diz assim, trabalhos em domingos e feriados não compensados, tá aqui nessa lei. Então, se isso acontecer com algum de vocês aí, vocês têm esse material, vão ter esse material, recorra a essa lei, viu? Não deixe para fazer isso depois, não, e sair da empresa que dança. O trabalho prestado em domingos e feriados são compensados, deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal. Viram? Isso é uma súmula, está escrito na lei. Tá? Repouso semanal remunerado, concessão após os 7º dia consecutivo de trabalho. Tá? Então, nós já sabemos como ela funciona, existe lei para isso e podemos cobrar, tá bom? Cobrar, bem cobrado essa situação. Além disso, a empresa pode ainda, em uma fiscalização do Ministério do Trabalho, sofrer sanções de ordem administrativa, como pagamento de multa, se não respeitar o descanso semanal dos trabalhadores. E isso acontece, eu já vejo algumas empresas pagando multa por isso. O rigor é justamente para garantir que esse direito ligado à saúde do empregado seja respeitado. Agora nós, você e eu, todos nós já aprendemos, né, um pouco sobre o descanso semanal. Vamos conhecer as regras aplicadas ao descanso anual, que nós chamamos de férias. Todo mundo fica doido por umas férias, não fica? Constitui um direito do empregado de abster-se de trabalhar durante determinado período por ano, sem prejuízo, tá certo? Olha, tem regra para isso também, desde que seja preenchidos certos requisitos. Eu vou adiantar logo para vocês, que esses requisitos eu ainda não vi as empresas aplicando, mesmo sendo a favor delas. Eu não vejo o empregador aplicando esses requisitos, talvez eles nem saibam. Mas vamos em frente. A finalidade principal das férias é proporcionar ao trabalhador alguns dias consecutivos de descanso. Isso aí a gente já sabe, né? Capazes de restituir, né, as energias, de modo a permitir o seu retorno ao trabalho em melhores condições físicas e psíquicas. Olha, pensando aqui, pessoal, isso só vale se eu gostar do que fazemos. Porque se não gostar, daqui a 30 dias a gente já está dizendo, eu não acredito que eu volto para aquele inferno. Então temos que gostar para que isso aqui possa valer realmente, certo? Então trata-se da norma legal, até mesmo ligada ao direito à saúde, pois diversas doenças surgem em trabalhadores fadigados. Além disso, né,
trabalhador descansado é capaz de produzir, ó, muito e muito mais. Tá? Isso aí a gente já sabe naturalmente, quando é trabalhador de real, né? O cara gosta de trabalhar realmente. Isso significa, ó, que as férias não constituem apenas em direito do empregado, mas também um dever do empregador, o que permite ao trabalhador exigir o cumprimento desse direito. Certo? Então, nós, como trabalhadores, podemos exigir esse direito, e é um dever, né, do empregador, não tem para onde correr. Você se recorda do nosso estudo sobre interrupção do contrato de trabalho? Então, não podemos esquecer que nas férias o contrato permanecerá interrompido, já que o empregado não labora, mas é remunerado. Então, isso é uma interrupção do trabalho. Não é uma suspensão. Diferente. Tá certo? Na suspensão, lembre-se que realmente pode, né, ter prejuízo, né, na remuneração. Tá? Então, se todos os empregados fazem jus às férias, resta-nos saber qual é o período a ser concedido e quais são os requisitos a serem preenchidos no sentido de gerar esse direito ao trabalhador. Vamos conhecer um pouquinho. Para que o empregado tenha direito às férias, é preciso que ele tenha completado um período aquisitivo. A gente vai ter uma tabelinha disso aí, tá? Esse período aquisitivo corresponde ao período de 12 meses subsequentes à contratação do trabalhador. Vamos a um exemplo para você entender. Imagine um caso de uma pessoa ser admitida em 1º de agosto de 2017, quando o seu período aquisitivo estaria completo em 31, é isso? De julho de 2018, justamente fazendo um ano, ó. Já está aqui, 12 meses subsequentes da data da admissão. Porém, após o preenchimento do período de aquisitivo, que é aquisição, né? O empregador ainda teria um período de 12 meses para frente para conceder essas férias, tá? Então, quando completa um ano, eu já tenho direito a férias. Mas o empregador ainda tem o direito de me dar mais um ano trabalhando para eu ter minhas primeiras férias, tá? Isso nós chamamos do período concessivo, tá? É o empregador quem define o momento em que o trabalhador usufruirá das férias. Um exemplo dado, né, as férias poderiam ser concedidas até 31 de julho de 2019. Justamente, ó, 2017 até 2019, nós temos aqui, né, 2 anos, tá certo? E lembrando, pessoal, que é o empregador que define. Algumas empresas te dar o direito, tá, de você agendar as suas férias, e aí eles vão encaixando lá. Isso é um benefício da empresa, certo? Para os funcionários, alguns funcionários, a Pitágoras, por exemplo, né, um exemplo de empresa que eu já vi outras empresas fazendo também. Ela te dá a oportunidade de você ir lá e colocar, olha, eu gostaria de tirar férias em tal data, se ele já tem esse direito, né? Porque aí ele se organiza, ele viaja, ele faz suas coisinhas. Então, imagina que o cara me dá férias. Licença. Oi. Tem gente querendo entrar. Beleza, valeu aí. Professor. Alguém está com alguma dúvida aqui nesse assunto? Eu. Oi? Olha só, ele tem até o dia 31 de julho do ano seguinte para iniciar as férias, ou até essa data já era para ter dado as férias? Porque eu escuto muito pessoal dizer que tem que dar as férias com 1 ano e 11 meses, que não pode vencer a segunda. Sim, o pessoal fala isso. Tem que fechar. Ele tem direito a 12 meses, realmente, certo? Ele fecha realmente os 2 anos. Então, eu posso, 31 de julho, colocar o funcionário de férias? Pode. Perante a lei, pode. Certo. Vamos lá aqui, ó. Período aquisitivo, né? 2 meses.
período concessivo, né? Mais 12 meses. Tá vendo aí? Né? Dá 2 anos. Importante, a cada término, certo? A cada término do período aquisitivo, e início de um período concessivo, inicia-se também um novo período aquisitivo, tá? Porque se ele em 12 meses, né? Ele já teria férias, aí a gente dá mais 12 meses, ele já fica quase com uma férias dentro. Entendeu? Agora já praticamente ele já tem direito a 2 férias. Entendi, né? entendi. Compreendeu? Compreendi. Aí sim. Mas aí o empregador vai dando férias para ele ou não, ou vai esperando mais um ano e assim vai. Lá no final, quando for desligar ele, voltar ele de férias, antes de desligar ele, pronto, e acabou. Quando ele voltar, lascou-se. Verdade. É o que acontece muitas vezes, não é isso? Tá bom? Aqui nós temos aqui uma tabelinha, tá bom? Que explica o período aquisitivo, aquele que nós já lemos, né? No slide anterior, só com as datazinhas, tá certo? O primeiro período, o segundo período, para nós entendermos como funciona, ok? Ó, o trabalhador tem o direito a 30 dias de férias. Isso aqui é importante frisarmos, né? Desde que, não tenha mais de 5 faltas, tá vendo aí? Injustificadas no período aquisitivo. Ou seja, aqueles primeiros 12 meses, ele não pode ter mais do que 5 faltas injustificadas, certo? Já que a lei exige o requisito da assiduidade. Né? A pessoa seja assídua, né, no seu trabalho, para aquisição do direito às férias totais, que eu quero dizer de 30, certo? De 30 dias. Deixa eu olhar. Ó, de tal modo que se o empregado apresentar muitas ausências sem justificativa, as férias poderão sofrer redução de dias. Sabia disso, Jailma? Já sabia sim. Isso se cumpre, Jailma? Eu nunca ouvi ninguém reduzindo férias por falta até agora, não. Eu também não. Tá vendo que às vezes o empregador tem alguns direitos e nem ele consegue utilizar os direitos dele? Verdade. Né? Então, ó, isso prevê aqui, ó, lá no artigo, tá? 130. Segue um quadro, tá? Explicando a respeito da proporcionalidade das férias em relação ao número de faltas injustificadas apresentadas durante o período aquisitivo, que é de 12 meses. Então, veja bem. Então, eu tenho férias de 30 dias se eu tiver até 5 faltas injustificadas, tá certo? 24 dias. Se eu tiver de 6 a 14, né, faltas, 18 dias. Veja que meus dias de férias estão diminuindo. Ó. Se eu tiver de 15 a 23 e 12, ó, eita, gota, menos de 15 dias. Se eu tiver de 24 a 32, também, né? Já tirei férias antes de chegar ao período de férias, ó. 24 a 32 dias. Então, realmente, isso é de direito, é justo. Concordam comigo ou não? Sim. Beleza. Só a Jailma falou, eu estou até com medo dos restantes agora. Vamos lá. Você percebeu que quanto Ei, mais professor, tu faltas... explicando aí é uma comédia. É o quê, ó? O negócio das faltas aí. Que Já teve férias, né? Então, comédia explicando. Então, o cara professor. aqui, ó, nesse momento, né? Nesse momento, Professor. já teve as férias deles, tá vendo? Oi, cara. Fala, amigão. Engasgou. Vamos Professor. pra frente. Ô, Então, professor. fala. É, Fala, rapaz. O professor Com para quantos já dias- com quantos dias de falta um colaborador leva justa causa por abandono de trabalho? Dias de falta, aí a gente vai ver essa aula lá na frente. Não adiante não agora, meu irmão. Tá devagar com o assunto. Deixa cada assunto... O senhor está querendo dar férias ao povo aí à força?
Mas Ah, essas quem tá falando faltas de... aí, Jorge, elas não precisam ser consecutivas, não. Pode ser dias alternados É, durante o ano, viu? perfeitamente. Tô entendendo. É porque eu cheguei agora há pouco Não, na aula. se você chegar aqui, chegou atrasado, né? Peste. Foi, Ei, e ainda tive que sair aqui. ei, mas imagine, se você tira até 32 dias de faltas injustificadas consecutivas, você é abandono de trabalho já, certo? Não tem condições de negócio desse. Tá? Realmente é como Eu sei, Jailma falou, né? É assim, nem assim, um dia eu faltou, sei. outro dia não. No mês, no ano inteiro, deu 32 faltas. Aí o cara vai dizer, bicho, o empregador tem direito, ó, tu vai ter só 12 dias de falta com punição, só por causa disso? É um faltão. É. Vamos lá. Um detalhe importante a respeito das férias diz respeito à possibilidade da concessão de forma fracionada. E aí? Isso significa que as férias não precisam ser concedidas de uma única vez. 30 dias corridos, né, pessoal? Permitindo a lei que o empregador fracione, né, esses 30 dias em até 3 períodos. Olha. A gente divide aí em 3 vezes, ó, 10 dias e mais 10 dias. Certo? Isso é interessante, não é? Dá para a pessoa... Professor, muitas empresas estão fazendo isso, né? Então, é Assim até os melhor, eu funcionários não acho. estão ficando sem trabalhar por muito tempo. Não, e também a empresa não tem ausência, né, do funcionário por muito tempo. Sabe? 30 dias, dependendo do funcionário, aquele cara muito importante, estratégico, que é difícil de ter um substituto. Imagina eu passar 30 dias fora da empresa. É terrível. Professor, Então, vamos dificultar um pouquinho. Esses 12 dias pode dividir em 3 vezes também? Pode, sério? sério. Não, professor, pelo amor de Deus. Ixi. Tá certo. Olha, Professor, assim, no caso são os dessas dias, faltas, elas têm que ser declaradas. No caso, quando a pessoa volta e não tem o comprovante da falta justificada, ela tem que assinar um documento, né? Sobre essas coisas. é claro, não, assim, a empresa tem que se documentar do que está ocorrendo, tá bom? Então, eu vou lá, faltei, não expliquei por que faltei, não dei nem satisfação, dei uma desculpa qualquer, não provei, disse assim, meu pai adoeceu, tá bom, beleza. Tem algum comprovante que ele adoeceu? Né? Tu fosse acompanhante dele, tá bom? Estava no hospital, alguma coisa, tem alguma coisa que comprova? Né? Então, realmente, tem que se justificar com documentos, né? Documentados, tá? Porque senão, meu amigo, como é que a empresa vai provar depois? Ele entra na justiça e a empresa não tem como provar. Isso, eu acho que aí vai ter o registro de ponto do funcionário, né, professor? Para documentar a ausência do registro do ponto dele. Não, e ele começa já daí a receber advertências, né? Entendeu? A partir daí, né? Advertências Isso. verbais, depois advertências por escrito, depois suspensão, aí depois não é justa causa, não tem pra onde correr. Mas também tem algumas vezes que a empresa age de má fé, né? Sobre esses dias. Por exemplo, é um feriado e coloca... acaba fazendo um feriado prolongado e coloca como responsabilidade do colaborador ter passado os 4 dias, quando na realidade seria só 2, por questão de feriado, entendes? Estou entendendo assim, na casa da falta, né? Se ele A faltar, empresa imprensa ou faz mais dias do eu que entendi. seriam pela lei e depois querem que o empregado, o colaborador, trabalhe mais dias para cobrir esses dias, quando foi uma decisão da empresa e não do funcionário. Eu entendo. A compreensão, muitas vezes, é o seguinte, como nós sabemos que o final de semana ele é remunerado, tá certo? Os férias, né, os feriados são remunerados, civis, né, e religiosos são remunerados, tá bom? O que acontece é que a empresa prevê que o funcionário ele usou também de má fé. Então, por exemplo, né,
tem um feriado na sexta-feira. Naturalmente, eu já não trabalho no sábado e no domingo, tá bom? É característico já dos meus trabalhos. Só quando eu faço algum serviço extra, né? Quando eu dou alguma aula extra, uma especialização, alguma coisa desse tipo. Mas, normalmente, eu não trabalho no sábado e no domingo. E aí, sexta é feriado, como aconteceu agora, recentemente, né? Sexta-feira é feriado, eu tenho sexta, sábado e domingo, beleza? Aí eu, muito mala, eu acho que vou dar uma imprensada nesse negócio aqui. Eu falto quinta-feira, e aí eu falto quinta, sexta, né? Peguei o feriado, pronto, fiquei 4 dias. Tá? Aí você está dizendo o seguinte, que a empresa, né? Tá vendo que você faltou só um dia e quer logo lhe cobrar pelos 4, não é isso que você disse aí? Não, era Não? tipo, Ah, a empresa declarava que iria fechar na quarta e na quinta. E certo. depois que ia cobrar do colaborador essa quarta e quinta, que a decisão foi deles de fechar, e não do colaborador se Entendi. ausentar. Não, e não quero nem falar sobre isso, meu Deus do céu. Você tem toda a razão. Eu não quero nem tocar nesse assunto. Mas eu vou trazer uma coisa recente aqui, porque eu não consigo ainda construir uma ideia se é má fé ou não. Mas o que acontece é que na pandemia, muitas empresas, em vez de declarar pela situação que o seu colaborador fica em casa, ele está decretando férias para o Certo. colaborador. Então, esse colaborador vai Mas não tá passar 2 meses, o tempo que for, ele vai buscar considerar como férias, para lá adiante, caso o colaborador volte às atividades, esse colaborador não teria mais férias, porque no tempo de pandemia, o tempo que a empresa decidiu parar e afastar o colaborador foi declarado como férias. Olha, eu queria que nós, nesse momento, fôssemos, né, assim, usasse muito bom senso. Esse momento é um estado de guerra, né, que nós estamos vivendo, tá certo? Guerra não, né, de países, de pessoas, mas é um momento de guerra contra, tá certo? Essa doença, esse vírus aí. E as empresas, né, para não ter que desligar, elas estão usando de uma estratégia, né, de férias, sabe? Então, é uma estratégia que elas estão usando para não terem que desligar, porque o desligamento está sendo aí, está começando a entrar em proporções altíssimas, certo? Com prejuízos enormes. De repente, um dia desse, eu conheci uma pessoa na fila ali de um depósito que eu fui, e ele falou, olha, eu vendi uma Volvo, né? Um carro Volvo, gente, é uns 240 mil, 300 mil reais. Vendeu para pagar os funcionários que ele teve que desligar, né, nessa situação. Então, se a empresa tem condições de dar férias, honestamente, eu preferiria tirar as férias, né, receber esses dias de férias e saber que daqui a 2 anos eu não tiro mais férias, 2, 3 anos, sei lá. Mas que segurei o meu emprego. Né? Então, é uma estratégia, nesse momento, tá certo? É uma estratégia para tentar segurar os empregos, né, o máximo possível, sabe? Porque a situação está difícil. Tem pessoas conhecidos que trabalha na contabilidade de algumas empresas, diz que está assustado com o número de rescisões que estão realizando. Então, são momentos agora, tá bom, que tem que ser feito. Agora, também já aconteceu outros momentos, que você falou aí, em que a empresa viu. Vou dar um exemplo claro, tá certo? Aqui em João Pessoa é forte o carnaval fora de época, né? Então, tem algumas empresas que te dão essa folga e depois quer cobrar, né? Porque ela sabe que não tem condições de abrir durante esse dia, porque não vai ter movimento, não vai ter nada. Aí te dá essa folga e depois quer que você pague. Né? Aí eu concordo com você, Paulo. Quem pediu a folga foi a empresa. Né? Aí quer sábado, no domingo, a gente engole porque precisa do emprego, né? Mas foi uma decisão da empresa. Então ela tem que arcar com essa decisão dela. Né? Ou ela entra em acordo coletivo, todo mundo concorda, beleza. Né? Assina um documento, todo mundo concordou, aí tá certo. Mas se ela toma uma decisão por conta própria e nós temos que engolir, é complicado. Sabe? Nesse momento é complicado. Vamos lá.
Tendo em vista que agora nós já sabemos sobre o período aquisitivo, o período concessivo, né, e duração de férias, é importante conhecer a forma de remuneração. Afinal, esses dias de descanso devem ser remunerados. Mas como seria essa remuneração? É o que nós vamos descobrir agora. Então, ele está dando um exemplo claro, tá bom? De um salário que nós vamos ter. Ele citou aqui um salário de R$3.000. Eu tenho um salário de 3 mil, vou entrar de férias, eu ganho esse salário de 3 mil e a lei diz que eu tenho que ganhar mais um terço dos 3 mil. Ou seja, 3 mil mais um terço, que é R$1.000, nós temos uma somatória de 4 mil. Para isso aí, eu acho que não tem nenhuma dúvida, não é isso, pessoal? Outra regra que é importante conhecer diz respeito ao pagamento da remuneração das férias, que deve ser efetuado, isso não acontece muito, tá? Deve ser efetuado em até 2 dias antes do início do respectivo período de férias, tá certo? Ou seja, se eu entro de férias no dia 28, no dia 26 esse dinheiro tem que estar na minha conta. Isso acontece por aí? Eu não lembro de estar acontecendo comigo, mas acontece com alguém isso aí? Alguém lembra? Sabe o que eu estou vendo ultimamente? É que está se dando férias e o empregador está dizendo, olha, tu aceita, eu te pago o salário, tu entra de férias e eu pago tuas férias quando tu voltar. É o que eu estou vendo por aí acontecer. Certo? Atualmente eu já estou vendo isso aí. Né? Então está totalmente fora, né, desse acordo aqui. Certo? Tá certo que as férias, e quando ele voltar, ele só vai receber um mês depois de trabalho, né? Tá bom? Mas a lei é lei, tem que ser cumprida. Tá? Então, aqui, ó, aqui citou até um exemplo. Ó, você vai entrar de férias no dia 24 e noite, ó, do dia 22, esse dinheiro tem que estar na sua conta. Olha a segunda hipótese aqui, ó, em que a empresa será obrigada a remunerar as férias em dobro, ocorrerá quando não as conceder dentro do período concessivo. Jailma falou aí, foi Jailma? Tá bom? Sobre esse período aí. Isso. Aí olha o que acontece, ó. Aí o empregado fica doido. Não, vamos dar férias a esse pessoal. Eles planejam um mês antes, até para não perder esse prazo, sabe? Entendi. Se perder esse prazo aí danou-se. Ele vai ter que remunerar o dobro. Em vez de ser 4 mil, é 8 mil, né? Daí uma ganha 6, eu sei. Tá certo? Ah, se fosse, eu chego lá. Tá bom? Então veja o que acontece. Tá? Compreenderam? Dúvida até aí? Então, vamos lá. Você já deve ter ouvido falar sobre possibilidade de vender as férias. Quem já ouviu isso aí? Já vendi É muitas, viu? Já ouvi, já. O quê? Vendeu quantos dias de férias, Selma? Todas? Todos os dias? Geralmente são 20, né? Mas já teve época de eu vender os 30. Então vamos lá, Gel. Fala. Tu ia falar, diz aí. Sinto muito por você, Jailma. É quando a necessidade obriga. Eu não sei, mulher, da necessidade pelos filhos, pela família. É verdade. Ó, primeiramente, pessoal, é preciso lembrar que a lei não permite fazer isso, tá? As férias constituem direito irrenunciável do empregado. Lembram desse princípio da irrenunciabilidade? A gente não pode renunciar a um direito, não. Tu tá entendendo? Se tu botar na justiça, tu já ganhou. Professor? Oi. Professor? Oi. Eu falei nesse princípio hoje, professor. Eu falei Foi nesse mesmo, princípio hoje. Foi irrenunciabilidade. É show de bola, né? Essa disciplina, né? Ensina pra gente. Eu tava muito massa. Show de bola. Eu gosto dessa disciplina. Ó, vamos lá. Então, as férias constituem um direito irrenunciável do empregado, mas é possível, né? Todavia, converter um terço
em férias em abono pecuniário, tá certo? Aí sim, Jailma, tu poderia ter vendido um terço, não 20 dias, como tu já vendeu, né? Mas um terço, 10 dias, tá certo? E gozar os 20, tá bom? Lá na empresa que eu trabalho só compra 10 dias, professor. Não, porque está dentro da lei. É possível fazer, tá bom? Então, isso é justo, né? E está dentro da lei. Né? Ó, isso significa que o trabalhador, em vez de usufruir 30, né, dias de férias, poderá vender um terço desses dias, gozando apenas a 20 dias, tudo que a gente já falou aqui, né? E os 10 dias restantes, o trabalhador, né, laborará normalmente. Ele vai trabalhar normalmente, tá certo? Sendo remunerado também por esses dias, que corresponde ao abono pecuniário, tá? Já aí uma aí com um olho grande, querendo ganhar muito dinheiro, vendeu logo os 30. Eita, doido. Vamos para frente. Tem também o caso aqui, pessoal, das férias, né? Coletiva, tá certo? Como o próprio nome diz, trata-se das férias concedidas a um grupo de trabalhadores coletivas, né? É a empresa que escolhe se deseja conceder as férias para todos os seus empregados, né? Então, concomitantemente, né? Ou para ou parte dele, em setor da empresa ou em estabelecimento, por exemplo. Aqui eu vou citar um exemplo claro para vocês. Nós, como professores, nós temos isso aqui, né? Nós temos férias coletivas. Então, todos os professores tiram férias na mesma época. Tá? Então, é uma categoria que tira. Aí, todos os funcionários da empresa tiram? Talvez não. Mas um grupo desses professores, né, que são professores da empresa, tiram. Tá certo? Então, as férias coletivas, elas podem ser também, ó, fracionadas em 2 períodos anuais, nós professores fazemos, né? E que nenhum deles, né, seja inferior a 10 dias corridos, ok? Pessoal, nossa aula de hoje é sempre 1h30, né? Então vocês vão ter agora um períodozinho, tá bom? Para fazer a atividade. A atividade é pequena, vocês conseguem fazer, me entregue e serão pontuados. Como é que eu vou passar essa atividade para vocês? Eu vou passar um link do mesmo modelo da prova, tá bom? Do mesmo modelo da prova, vocês vão fazer esse material e vão me devolver ainda hoje. Combinado assim? Certo, Combinado. Perfeito, perfeito. Deixa eu dar só um printzinho aqui dessa tela aqui que eu quero. A gente tem que dar até um printzinho para mostrar que todo mundo estava aqui, tá? Opa. 21 alunos. Ó, tem 21 alunos aqui. Tem que ter no mínimo 21 fazendo também esse trabalho. Por favor, tá certo, pessoal? Então, eu vou encerrar a gravação. No mínimo, professor, quem não estava na aula pode fazer também, então. É porque eu, de vez em quando aparece. 22, 23. É 20, professor. 21 é contando contigo.